Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. E hoje, dando sequência aos presidenciáveis aqui, hoje presença ilustre nesse programa, está aqui o candidato à presidência pelo PSDB, médico, 4 vezes governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Cadê os aplausos? Aplausos para todos os candidatos. Senti muita animação. Tem que ser neutro, né? Tem que ser igual ou a gente vira o William Bonner, que a gente fica bravo. Geraldo, o pessoal tá nervoso nessa eleição, hein? A turma tá nervosa, hein? Hã? Nós precisamos de um anestesista, né? Exatamente. Calmar um pouco. A gente precisa ter alguma coisa aí, porque a turma tá complicada, né? Muito bem, o Geraldo Alckmin tá aqui, pode mandar suas perguntas, a hashtag é Geraldo no Pânico. Temos aqui a presença ilustre do Felipe Moura Brasil, que ontem deu uma audiência maravilhosa com a entrevista do Bolsonaro diretamente do Einstein. Os pingos nos is. Bolsonaro chorando, uma entrevista muito bacana. Temos aqui o Dr. Rolo, qualquer problema com a advocacia, Dr. Rolo. E temos aqui o Joel Pinheiro da Fonseca, mestre em filosofia pela USP. Um pouco canhota. Amanda Ramalho dos maconheiros da USP. Legalize. Vinheteiro e da CIP, Daniel Zuckerman. Comunidade judaica. Exatamente. Parabéns. Primeira pergunta que ele vai fazer é o nosso querido Felipe Moura Brasil, que tá com muita moral. Ai, sempre ele. Muita moral ele tá. Candidato, é o seguinte, o senhor sempre, pelo menos durante toda essa campanha, minimizou o resultado das pesquisas, dizendo que pesquisa é retrato do momento. Eu parto do princípio que quem diz que pesquisa é retrato do momento também não pode se ancorar em projeção de segundo turno, porque a projeção de segundo turno é um retrato do momento, sobre o que iria acontecer daqui, no caso, há mais de um mês, né? Eu digo isso porque o senhor tem repetido nos últimos dias, principalmente de modo mais enfático, essa pregação de que tudo que o PT quer é o Bolsonaro no segundo turno, e o senhor dá a sua opinião política de que o Bolsonaro perderia para todos os candidatos no segundo turno. O que o senhor não diz para os seus eleitores, e é por isso que eu queria ouvir o senhor a respeito, não lembra pelo menos, é que o PSDB perdeu as últimas 4 eleições presidenciais para o PT no segundo turno. Uma delas, inclusive, quando o candidato era o senhor, que o senhor teve, inclusive, menos votos no segundo turno do que no primeiro, 2.400.000 votos a menos. Quer dizer, então, na prática, o que eu vejo é o senhor pedindo uma quinta chance ao eleitorado para o PSDB derrotar o PT no segundo turno. Não é compreensível que o eleitorado não esteja mais acreditando que o PSDB consiga isso? E qual é o seu argumento, então, para convencê-lo? Olha, Felipe, o meu argumento é o seguinte, o que o Mário Covas sempre nos falou? No primeiro turno, o eleitor escolhe. Você tem 13 candidatos, eu quero um, vou lá e escolho. No segundo turno, o eleitor rejeita. O Bolsonaro perde para qualquer candidato. Essas candidaturas meio folclóricas não resistem ao segundo turno. Jânio Quadros, Paulo Maluf, isso não passa mais, porque não consegue maioria, só olhar a rejeição. Mas as do PSDB não eram folclóricas. Não, mas a rejeição do Bolsonaro é enorme. Tudo que o PT quer é o Bolsonaro no segundo turno, porque é o passaporte para o PT voltar. Então você vota no Bolsonaro, elege o PT. Tem que olhar os dois turnos. Então precisa ter voto para chegar no segundo turno e precisa ter rejeição mais baixa no segundo turno. O Bolsonaro não dá conta do PT, vai perder para o PT. Por isso nós vamos trabalhar muito para chegar lá e não dá conta do governo, porque não é um convite para um banquete. Quem assumiu o governo em janeiro é o 6º ano de déficit primário. Olha a Argentina aqui do lado, hoje em greve geral, a inflação chegando a 40% do PIB, a taxa básica de juros 60%, um país rico, nível cultural elevado, as melhores terras do continente. Quem assumir é subir o morro,
com chuva e lata d'água na cabeça. Nós temos 4 vezes governador e 2 vice-governador do Mário Covas e pusemos ordem na casa. São Paulo também tinha um déficit, Emílio, gigantesco. Quando o Mário Covas assumiu, nem salário o governo tinha para pagar. Atrasou salário. E fizemos ajustes sem criar CPMF, sem aumentar imposto, só pelo lado da despesa. Então, e as eleições mostram que as grandes viradas são no finalzinho. O povo vai ouvindo, comparando, aí decide. Tanto é que às vezes os institutos de pesquisa não é que eles errem, não, eles são corretos, mas não conseguem pegar a virada. Na última eleição, 2014, até uma semana antes era a Marina. Sim. Que estava no segundo turno. No fim, o Aécio cresceu 9 pontos na véspera. Então, com todo respeito aos candidatos, e eu, quando o Bolsonaro teve o atentado, foi vítima de um atentado covarde, eu fui o primeiro a me solidarizar com ele, com a família, mas uma coisa é você se solidarizar com quem foi vítima de um atentado. Outra coisa é escolher o presidente da República para os próximos 4 anos, numa situação grave como está o Brasil. Então nós vamos levar a nossa mensagem com humildade até o dia 7, com grande empenho aí, para a gente chegar no segundo turno. Nós temos rejeição mais baixa e estamos crescendo. Ô Geraldo, só complementando isso aqui, se a gente tem a oportunidade aqui de tirar o que é fake news ou não, recebi num grupo de WhatsApp, estava falando, eu vejo você batendo muito de frente com o Bolsonaro e nessa campanha não batendo muito com o Haddad agora do PT. Nesse áudio fala que você no segundo turno, que faço a pergunta para você, para saber se é fake news, fala que você vai apoiar o PT no segundo turno se você não passar. Isso é verdade? Não é verdade. Primeiro porque nós vamos chegar no segundo turno. Olha, eu combato o PT há 24 anos. Nós derrotamos o PT em São Paulo 6 vezes. É verdade, eu perdi para o Lula em 2006. Primeiro, era 2006. O PT estava com tudo. O Lula era o presidente. Reeleição, que é um desnível absoluto. As últimas pesquisas me davam 12, 14 pontos atrás do Lula. Quando abriu a urna, a diferença foi 7 pontos. E fui para o segundo turno. Então, nós vamos trabalhar muito. Nós não queremos que o PT volte. Agora, tem pessoas que estão voltando no Bolsonaro porque olham a pesquisa e falam, eu não gosto do PT, eu tenho medo do PT, eu não quero o PT, como eu vejo o Bolsonaro em primeiro, eu vou votar nele. Só que é um equívoco. É um equívoco, mas porque muita a eleição... gente votava assim no PSDB também, tinha o voto antipetista. Não, é verdade, mas o que nós estamos colocando é que no segundo turno não consegue dar conta do PT. Esse é um fato. Além do que, eu não vejo como uma boa solução para o país. Olha, o Brasil já tem problema demais. Os brasileiros já têm problema demais. Você vai ter um presidente para ter mais problema? Nós precisamos de alguém que resolva os problemas. Não estimule a violência. Não vai ser a bala que vai criar emprego, não vai ser a bala que vai trazer investimento para o Brasil, não vai ser a bala que vai ter creche para as mães, não vai ser a bala que você vai criar hospital. Não é dessa forma, né? E quem prometer que vai fazer reformas sem maioria é conversa fiada. Porque a Constituição brasileira, infelizmente, ela é muito longa, muito detalhista. Então é PEC. PEC são 308 votos, 3/5. Você precisa ter uma grande aliança para poder aprovar as reformas. E eu acredito na recuperação econômica do Brasil. Eu fui prefeito na década de 70 e o Brasil chegou a crescer 11% ao ano. O Brasil da década de 30 até a década de 80, Emílio, ele cresceu 5% ao ano, 50 anos. O Brasil era um país pobre, de renda baixa. Passou a ser um país... Era um fazendão. Com mortalidade infantil de 140, expectativa de vida média 43 anos, pobre. Passamos a ser um país de renda média, melhoramos, só que estamos parados. Ficou caro. Por que um carro aqui custa 2,5 vezes do que custa nos Estados Unidos? Por que um minuto do celular custa 7 vezes o que custa nos Estados Unidos? Por que os juros do banco é 4 vezes a média mundial?
perdeu competitividade, aí não cresce. Nós precisamos trazer de volta confiança, fazer reformas, eu não pode mentir para as pessoas e ter rapidez, né? Quem for eleito vai ter 55 milhões de votos para cima. É muito forte. Se usar essa força do voto, aprova as reformas rapidamente. Reforma política, a primeira delas, não pode ter 35 partidos no Brasil. Então você exacerba o personalismo, ao invés de você ter mais partidos programáticos. Muito bem. Geraldo, Quem vai fazer? Pode ser... o pensamento estratégico aí de todo mundo que olhava o PSDB dizia que, olha, o PSDB provavelmente no primeiro turno será forte no sul, no sudeste, no centro, mas justamente os lugares onde o Bolsonaro tem estado mais forte tem ficado com essas intenções de voto que se imaginava que iriam para o senhor. O que aconteceu? Por que tantas pessoas parecem preferir o Bolsonaro? E é possível reverter isso ainda? Olha, Joel, é possível. Primeiro, é uma eleição muito fragmentada, porque como o Temer não é candidato, o incumbente não é candidato, então todo mundo acha que pode ganhar. Então você tem... Quando eu fui candidato contra o Lula, não tinha ninguém. Era o Lula, eu, a Luiz Helena e o Cristóvão Buarque, praticamente. Era pouco candidato. Agora fragmentou muito. O Bolsonaro está à campanha há 500 anos. Eu saí do governo agora, 3 meses atrás. Fiquei até o último dia trabalhando aqui por São Paulo. Você teve um fato superveniente, que foi a facada. Isso parou a eleição praticamente 10 dias. Quer dizer, você interrompeu quase o processo eleitoral. Mas o que vai decidir são esses 12 dias agora. Eu sinto que há uma mudança, né, na rua, na internet, junto à população. Mas o senhor não acha... Que valores que o Bolsonaro deve ter captado para ficar com essa alta intenção de voto? Olha, o PT criou essa divisão no Brasil, né, de nós contra eles. O resultado é o outro lado. Então é o anti-PT. Só que é um anti-PT que a gente tem que alertar que no fim vai trazer o PT de volta. Esse é o fato. Bom, vamos falar um pouquinho de segurança pública, governador. O senhor sempre bate nas suas manifestações que os índices de segurança pública do estado de São Paulo são os melhores do Brasil. Nesses últimos 10 dias, 5 colaboradores aqui da Rádio Jovem Pan tiveram celulares furtados aqui no centro de São Paulo. Os índices de homicídio efetivamente diminuíram, mas como é que o senhor pensa em segurança pública em termos nacionais? Olha, doutor Rolo, primeiro em relação a Arthur, né? Doutor Arthur. Primeiro em relação à questão da segurança... É que a turma da rádio é muito rica. Eles andam com Rolex com o vidro aberto. Isso que eu falo. E andam com iPhone 10 com o vidro aberto. Não, Isso já comprou um iPhone 10. Entendeu? Eles tudo iPhone 10 e Rolex. É uma turma muito poderosa aqui, viu, governador? Não, mas É bom deixar claro isso para que não haja discussão. Mas o que nós fizemos em São Paulo? Primeira coisa, reduzir os crimes contra a vida, que é homicídio e latrocínio. Em 2001, as pessoas não lembram bem, Capão Redondo foi listado como o local mais violento do mundo aqui na Zona Sul de São Paulo. Pode crer. O estado de São Paulo teve em 2001 13 mil assassinatos. Reduzimos para 11, 9, 7, 5, ano passado 3.503. Para uma população de 45,5 milhões de habitantes, maior que a Argentina, dá 8,02. Latrocínio. Metade dos latrocínios, doutor Arthur, Emílio, é roubo de veículo. O cara faz um movimento brusco, a pessoa toma um tiro. Então, se a gente derruba o roubo de veículo, você derruba o latrocínio, é metade. Nós fechamos, emparedamos 1.100 desmanches. Fizemos uma lei nova dizendo só recicladora, não pode ter desmanche. O que tiver irregular, fecha tudo. Despencou roubo de veículo, aí despencou o latrocínio. Claro que furto e roubo, essa coisa de rua, como é que eu pretendo enfrentar? Se a gente conseguir com a Anatel, e eu vou trabalhar nisso, que você bloqueie o IP lá, o e-mail, o que vai adiantar o aparelhinho? Não vai adiantar nada. Então, se a gente conseguir rapidamente o bloqueio do e-mail, você vai derrubar
o furto de veículo, de celular. Isso já não existe? Mas não funciona. Tá Mas não implantado. funciona. Se funcionasse, ninguém ia roubar. Porque o que você vai fazer com aquele equipamentinho? Você não vai fazer nada. A pessoa rouba ou furta para poder passar para frente. Então nós vamos atuar. Outro problema, que é o problema das drogas e de armamento. É fronteira. Então eu vou investir em tecnologia. Tive com o general Vilas Boas, que é o comandante do Exército, existe o CISFRON e o CIPAM na Amazônia. Que é os radar lá, né? É um sistema de Sistema tecnologia que para monitora. monitorar. Mas funciona isso? Você veja, o Emílio, os Estados Unidos tem 5.000 quilômetros de fronteira seca com o México. Problemão. Nós temos 17.000 quilômetros de fronteira seca com os maiores produtores de droga do mundo. É óbvio que não é simples. Então, tecnologia. Integrar inteligência, Estado, ABIN, Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, informação, ação diplomática. Nós temos que chamar os vizinhos, aí os países, sentar na mesa, vamos trabalhar juntos. Crime não tem fronteira. E a outra, eu vou ter uma Guarda Nacional em caráter permanente. Hoje é a Força Nacional. Então você empresta 500 policiais militares em São Paulo, 300 de Santa Catarina, 200 de Minas. De onde você tira faz falta. E o policial vai trabalhar num estado que ele não conhece. Então nós vamos ter uma Guarda Nacional Federal com os conscritos das Forças Armadas, subordinadas às Forças Armadas em caráter permanente. E vou começar pelas 150 cidades mais violentas. Nós temos cidades no Brasil que são assassinadas não 8, 160 pessoas por 100 mil habitantes ano. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que acima de 10 por 100 mil habitantes ano é caráter epidêmico. Você tem 160 em algumas cidades. Vamos pegar 150, doutor Arthur, mais violentas, levar investigadores, gestores, tecnologia e meta e bônus. Que é mais ou menos o que teve em São Paulo. Ele veio aqui, um especialista, ele falou que São Paulo mapeou os lugares mais violentos e lá fez um negócio, que é uma coisa meio de inteligência da polícia, né? Que é muito crime em pouco lugar. É muita gente... É concentrado, né? Pouca gente diz que é... E a outra, Eu não entendo patavina disso. O que eu entendo é de rede social, dos caras brigando nas redes sociais. WhatsApp. Ô, Geraldo, por que você acha que agora... Porque é o seguinte, quando a gente vai votar, vai na emoção. Não adianta querer falar que é racional o voto. Mas essa emoção dessa eleição, principalmente, é uma emoção diferente, porque ela é baseada no medo e no ódio. Os caras estão votando meio com ódio. Por que aconteceu isso? Por que a gente não acredita mais em nada? Não acredita mais em pesquisa, não acredita mais no juiz, não acredita mais... O que aconteceu com o Brasil? Olha, que pergunta filosófica. Filosofou. O que aconteceu com o Brasil? O que aconteceu? Não, porque a gente vê muito ódio, né? Principalmente rede social. Muito ódio, é sempre muito... O que aconteceu? O que você acha? Vocês que mandam lá na bagaça. Você tá no WhatsApp, Geraldão? Você vê uns vídeos do Bolsonaro, te mandam, assim, uns vídeos de vez em quando? Chega na corrente? Às vezes alguns eu vejo. Mas não vejo todos, não. Fazer um grupinho depois. Mas o fato é o seguinte, se você somar aí os dois extremos, dá 45%. Então 55% não é por aí. E mesmo esses que estão lá, não é voto definido. Você está ali meio... É intenção, isso muda. Então, mas é o que você estava falando. O veja Barba, bem, lá atrás... Então, o Barba tem os votos do Barba, mesmo Barba preso. É o Luiz Inácio? Doutor Paulo. Luiz Ignácio. O Lula, o Barba, nosso querido Paulo, Barba. saudades, O doutor Barba tem aqueles votos dele. Doutor Paulo, lembra do Doutor Paulo? Doutor Paulo também tinha. Doutor Paulo versus O Covas. que definia a votação era o cara que ia lá e dava uma pensada. Ele falou, não, vou vir aqui, vou estudar a minha... Lembra que fazia a cola? Mesmo esse cara, ele tá louco. Ele tá indo pra... Ele fala que se dane. Por que isso, Geraldo Alckmin? Você que é um cara que tá há tanto tempo lá. Não, mas nós vamos chegar lá. Primeiro, você tem 55% que não tá nem no extremo nem no outro. Segundo, eu acho que esses 45% não estão definidos. Não é voto definido. Essa coisa de pesquisa é preciso saber interpretar.
Quando lá atrás diziam, olha, o candidato do PT tinha 4%, eu falei, se alguém acreditar nisso é porque não tem ideia do que seja política. É óbvio que não vai ter 4%, mas foi só anunciar, já está com 20%, evidente. Então, pesquisa, é preciso saber interpretar. Mas me permita aqui uma observação, você lembrou, doutor Paulo? O Maluf faz uma imitação, doutor Paulo. O Maluf era... Doutor Paulo, é verdade, faz Maluf era... Só 2 segundos, por favor. Maluf era candidato a prefeito. Não, faz o Maluf. Não, faz o Maluf. Então, por favor. Volta, Geraldão. É nós aqui. Ele manda um doutor Paulo como fantástico. Aí É verdade. ele me ligou. O Dr. Paulo me ligou e falou, Alckmin, como vai? Pindamonhangaba. Aí ele contou a seguinte história, meu. A disputa era Maluf versus Suplicy para prefeito de São Paulo. Ele queria que o PSDB não foi para o segundo turno, ele queria que o PSDB o apoiasse. Se não apoiasse, ao menos ficasse neutro, porque ele já estava bem na frente já. Neutro já estava bom. Aí ele me liga e falou, Alckmin, você conhece a história do ônibus? Eu falei, não. Falou, na França vem escrito no ônibus, falar com o motorista, roga-se a fidalguia e não falar com o motorista. Na Alemanha vem escrito no ônibus, é proibido falar com o motorista. Na Rússia vem escrito no ônibus, falar com o motorista, 2 meses de detenção. Alckmin, e nós árabes escrevemos no ônibus, o que você ganha falando com o motorista? O que você ganha? Doutor Paulo Maluf. Muito bem, muito bem. Temos aqui uma pergunta do internauta. Do aqui. internauta? Pergunta pro Geraldo, se eleito, o Bolsonaro poderia compor o governo dele. E se o Bolsonaro eleito, ele aceitaria compor o governo dele? Não, Bela pergunta. É indelicado, do Henrique Pereira. né? Porque estamos ambos disputando aí a eleição, vamos conquistar o voto para chegar lá. Então vamos trabalhar muito para chegar no dia 7 e ir para o segundo turno. Essa turma está muito indecisa. Vem o Meirelles aqui, ele fala, será que o Meirelles não poderia fazer... O que eles querem, acho que é um grande... Sim, é uma galera. É um Big Brother, né? Eu não sei... Seria maravilhoso, né? A Fazenda com candidatos. Eu nunca vi... O Fernando Henrique falou, vamos evitar a insensatez. Agora, nenhum candidato vai abrir mão. O eleitor, sim. Eu acho que o eleitor, na reta final, pode ir para o voto útil. Então, mas você não acha que por essa exposição de rede social e tal, os caras estão falando, se não for agora, nunca mais vai. Também você expõe o terror. Trombeta do apocalipse. Trombeta de Isaías. Vocês também lá, aquelas propagandas e tal, fala, se não for agora, meu amigo, vai pro abismo, vai pro buraco, e aí os caras não sabem direito em quem cravar. Mas nós temos que alertar, porque a situação não é fácil. Olha, só para quem está nos ouvindo aqui acompanhar. E tem aqui um grande economista aqui, o Joel Pinheiro da Silva. O ano que vem vai ser o 6º ano de déficit primário. Então você imagine, é uma empresa, né, uma pessoa, uma família, que você deve 5,3 trilhões de reais, dívida pública bruta do governo geral. Não paga nada, aumenta por minuto. Quando acabar o pânico aqui, já subiu alguns bilhões. E, além de não pagar nada, gasta todo ano 139 bilhões a mais do que arrecada. Não faz nenhuma obra, está tudo parado. Estive em Pernambuco, Transnordestina parada, Bahia, Fiol parado, hospital fechando, as contas subindo. Onde é que nós vamos parar? É grave, a sociedade não está bem consciente da gravidade da situação. Não é uma situação simples, precisa agir rápido, com firmeza, convicção, ter maioria no Congresso. Tem 4 reformas inadiáveis para fevereiro, reforma política, acabar com essa farra aí de 35 partidos, essa troca-troca, reforma tributária, simplificar o modelo tributário brasileiro. Eu vou reduzir o número de impostos, reforma previdenciária, enfrentar as corporações do setor público, especialmente os mais privilegiados, e reforma de Estado. Não cabe o governo no PIB, precisa cortar gasto. Eu vendi avião, helicóptero, privatizei, fechei 4 fundações, reduzi cargo comissionado, devolvi prédio, não aumentei um imposto. E São Paulo fez 5,3 bilhões de superávit primário ano passado. Mas isso é verdade mesmo? Porque os caras falam. É verdade. Os caras falam os números que a gente não sabe, né? Mas eu sei, mas aí que tá. Aí que tá a dúvida do afegão médio.
Porque o afegão médio, o que o cara fala? Vai lá o Bolsonaro e fala, eu não tenho rabo preso com ninguém, tá ok? Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu vou chegar lá e vou mandar e desmandar. Aí vem Mas o seu Geraldo e fala, não, o Emílio, tem que fazer, vamos fazer a composição, eu vou fazer a composição. Quem que tá falando a verdade real, aí? A real aí. Eu tô falando a verdade. Quem quiser governar precisa ter maioria e aprovar as reformas rápido, senão não vai fazer nada. Ontem o Bolsonaro deu uma entrevista. Ele já anunciou um ministro. Onyx Lorenzoni, para a Casa Civil. É do Centrão. É e do o astronauta Centrão. também. Brincadeira, né? O É do Centrão, quer dizer, então não vou fazer acordo com nenhum partido. O primeiro indicado já é do Centrão. Onyx Lorenzoni do Centrão. Então, mas você não vai ter que negociar. contigo? Mas você não. Não, tá com o Bolsonaro. Então, mas você não vai ter que negociar com esses caras também lá? Não, mano, eu fui prefeito, fui governador 4 vezes. É óbvio que você tem que ter maioria, mas é evidente, quem disser que não vai fazer isso, não vai governar. Agora eu fiquei na dúvida, mas ou o não vai Bolsonaro fazer não tá, nada. Não tá com essa linha de raciocínio? Ele não pegou o Paulo Guedes para ser o economista? Não é essa a linha de raciocínio eu não vou dele? ser pau-mandado de banqueiro. Acho que o Brasil não já viu o que banqueiro faz, né? Mas o senhor Isso tem um aqui é o conselheiro país econômico também, o Pércio Arida. que não é banqueiro. Não, sim, É um mas grande cada economista, um tem é o pai seu. do Plano Real. Quem são os pais do Plano Real? Pércio Arida, Edmar Baixa, Zé Roberto Mendonça de Barros. Os 3 estão comigo. Você tem um até tá com a Marina, como é que é o nome dele? Ela falou Sim, aqui. ela falou aqui. É o Edmar Baixa, o Pércio André Lara Arida, Rezende. André Lara Rezende. Mas tem ótimo, o Brasil que não falta são bons economistas. Agora, alguém vai ter que pagar essa conta. O pobre, a classe média, não pode ser. O pobre, a classe média, não pode Agora, ser. candidato, E o falou- Brasil precisa voltar a crescer. Posso fazer um break? Claro, a gente volta. Posso fazer. Tá boa a audiência. Tá boa. Melhorou aqui as pesquisas. Boa, Geraldo. Tá subindo. Depois Deu da uma melhorada. imitação. Depois da imitação. O Emílio, isso, vai Depois, pro- Daqui a Meu- pouco vai ter que fazer sonho. a do MC Kevinho. É, a O imitação meu do sonho- Kevinho é no Vai fazer final. aquela dança que os jovens fazem do videogame. Você Vai dar uma sarrada do uma Kevinho. sarrada do Alckmin aqui ao vivo. Emílio, Muito bem. meu Oi. sonho na próxima é o seguinte: eu quero cobrir uma eleição e os jornalistas todos candidatos. Já tem até a primeira pergunta. Por que não decola? Sim, sim. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje, Geraldo Alckmin, mande sua pergunta aqui na hashtag Geraldo no Pânico. Estamos transmitindo também ao vivo aí pelo YouTube. Você pode entrar e acompanhar. Geraldo no Pânico, já aqui na Jovem Pan. Parede do quarto das crianças? Muito bem, meus amores, estamos de volta. Hoje uma presença ilustre aqui no Pânico. Geraldo Alckmin está aqui com a gente. Ele que é candidato à presidência da República pelo PSDB. Você sabe que no outro domingo, sem ser esse, já é o outro, né? O outro domingo você vai ter que escolher entre os candidatos aí que estão nessa disputa, todo mundo muito envolvido nessa campanha política, e a gente tá batendo um papo aqui no Pânico com o Geraldo, e já falaram que é a melhor imitação do Paulo Maluf da história. Muito bem. Candidato. Pois não. O senhor estava se referindo aí ao tamanho praticamente insustentável do Estado brasileiro, com muitos gastos. Em 2006, teve um episódio que marcou bastante aquela campanha e a sua trajetória. O senhor era acusado pela campanha do Lula, do PT, de ser privatista, de que o senhor iria privatizar estatais, até inclusive as estatais estratégicas, porque o PT sempre acusa os adversários de que vão fazer isso. O senhor vestiu uma jaqueta com o símbolo das estatais, um boné também, e agora o senhor fala até que privatizou estatais no governo do estado de São Paulo. O senhor acha que evoluiu nesse sentido? O senhor passou a defender o liberalismo econômico, ou é apenas um apertar de cintos, para usar uma expressão que o senhor usa para fazer caixa em tempos de crise? Olha, Felipe, não. Eu entendo que o governo não deve ser empresário. O governo deve ser fortemente planejador, regulador e fiscalizador. O governo federal tem 146 empresas estatais. Grande parte delas eu vou privatizar. O que eu contestava na época, o Lula, era mentira. Porque ele dizia que eu ia privatizar o Banco do Brasil. Não ia e não vou. Ele dizia que eu ia privatizar a Petrobras. Não ia e não vou. Agora, você tem 146 empresas estatais. Tem desde a TV do Lula,
que não tem audiência, mas tá aí. Gasta estatal. 1 bi, arruma um emprego pra nós lá. gasta 1 bi por ano a TV do Lula. 1 Você- bi por ano, eu quero trabalhar nessa TV. É IBN que chama. É EBN. É EBN. Diz que é um Aí tem uma espetáculo. outra. Tem uma outra aí, que é a EPL. Lembra do trem-bala? Sim. Um trem-bala. Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. TAV, trem de alta velocidade. Não tem trem, não tem ferrovia, não tem nada. A estatal tá aí, a EPL. Então nós vamos privatizar setor elétrico, Petrobras. Eu vou deixar a Petrobras naquilo que ela tem expertise, que é pesquisa e prospecção em água profunda. Todo o restante privatiza. Gasoduto, transporte, distribuidora, refino. Por que a gasolina está chegando a quase R$5? Nós estamos mandando petróleo bruto para refinar lá fora e trazendo de volta derivados de petróleo, mais caro. Por quê? Porque não tem refinaria, está faltando refino. A Petrobras não tem dinheiro. Ela foi para o pré-sal, porque aumenta 40% a produção de petróleo do pré-sal ao ano, é impressionante. Então, eu vou trazer investimento privado, vou quebrar o monopólio do refino do petróleo na prática, trazer investimento privado. Os poços maduros estão abandonados. A Petrobras mergulhou no pré-sal, porque é mais rápido o retorno de dinheiro para salvar a empresa. Os poços maduros, uma cidade no Canadá, Calgary, tem 300 empresas de petróleo. Você tem empresas especializadas em poços maduros, que dá para tirar muito mais petróleo e gás. Nós vamos trazer essas empresas todas. Eu vou trazer investimento. Rodovias, ferrovia, aeroportos, portos, tudo concessão privada. E os Agora, Correios, banco, porque estava o símbolo também dos Correio Correios também, na sua jaqueta. Correio. Vai privatizar Agora, também. Vamos, Então houve uma não mudança. tem razão. Agora, banco é o contrário. Nós precisamos de mais bancos. Estados Unidos tem 4.000 bancos. Nós temos meia dúzia. Tem um decreto que proíbe um banco estrangeiro. Para um banco estrangeiro entrar no Brasil, tem que ter autorização do presidente da República. Mas foi lobby, né? Então, mas eu vou. né? A primeira coisa que eu vou fazer é acabar com esse decreto. Disputa, economia de mercado, disputa, compete, ganha o povo. Então nós precisamos de mais crédito. O Chile tem o dobro da oferta de crédito do Brasil, mais crédito, mais barato, os bancos disputarem outras formas de crédito, cooperativas de crédito, fintechs, lei geral de garantias, cadastro positivo, você reduzir o custo do dinheiro. O Brasil perdeu competitividade porque ficou caro. Por que o Brasil é tão caro? Custo do capital de giro. É custo do dinheiro. Precisa mudar o sistema bancário. Segundo, imposto. Altíssimo e sobre o setor produtivo. A indústria tem 11% do PIB, paga 33% de imposto. Ela está sobretaxada. O que eu vou fazer? Reduzir imposto para o chamado corporativo e vou tributar dividendos. A disputa no mundo é emprego. Dividendo emprego, é o quê? emprego. O que é dividendo? É o seguinte, hoje... Vocês falam muito difícil. Então, vamos explicar. Então. Você conhece muito bem a bagaça? Você vê que o cara conhece a bagaça. Sim. Mas aí na explicação, médio, né? tem que falar pro... Falar com agora, gíria. Povo acebolado, tá muita audiência agora. Do afegão médio, o povo acebolado. O que é o tributar um dividendo? Olha, emprego, eu já não gosto da palavra tributação. E nem dividendo. Então, é emprego na veia. Qual o problema do mundo? O problema do mundo é emprego, porque a tecnologia desemprega. Você produz mais na agricultura com menos gente, com mecanização. Você produz mais na indústria com menos gente, automação. Até serviços, você tem inteligência artificial. Nós fizemos no Poupa Tempo um Pitgov, ganhou o Poupinha, ele atende as pessoas, é um robô. Então, o problema é emprego. Você precisa atrair investimento produtivo. O Brasil está disputando. Olha que está indo de fábrica para o Paraguai aqui do lado. Estados Unidos, agora o Trump reduzindo imposto para atrair empresa. Nós vamos reduzir o imposto corporativo. O que é imposto corporativo? É imposto da empresa. Tá. Imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição sobre lucro líquido. Nós vamos reduzir isso. Fala, bom, mas se o governo está ruim das pernas, está sem dinheiro, como é que você vai reduzir imposto? Eu vou compensar tributando a distribuição de dividendos. Ou seja, quando ele distribui o lucro, eu tributo.
mas não tributa o setor produtivo. Os juros. Para quê? Para atrair mais empresa para o Brasil e a empresa que está aqui reinvestir para gerar mais emprego. Ô, Geraldo, Esse deixa é o eu fazer uma objetivo. pergunta para você, de curiosidade agora. Os caras estão tudo montando empresa no Paraguai, né? Qual é a diferença, assim, por exemplo, do Brasil e do Paraguai? Assim, em termos de porcentagem. Eu tenho o Emílio Surita Confecções. Eu vou lá pro Paraguai e vou montar minha empresa e aqui no Brasil. Qual é a diferença? Olha, as duas, tem muitas, mas as duas principais é imposto e custo de energia elétrica. São as duas principais. Então, se você tem uma atividade que você consome muita energia elétrica, você vai ter energia elétrica mais barata e um imposto menor. Então, nós estamos competindo com o mundo. O Brasil só fez em 18 anos 3 acordos comerciais: Israel, Egito e Palestina. O Brasil precisa saber jogar o jogo do século XXI. Os países que cresceram passaram de renda média para renda mais alta, comércio exterior, comércio exterior, comércio exterior. Fazer a União Europeia, eu vou lutar para entrar no TPP, que é o Transpacífico. Imagine, eu não faço acordo no Transpacífico, que são os países aqui do Pacífico, Chile, Peru e da Ásia. O Brasil vai para trás. Quando você fica parado, você está perdendo, porque os outros países fazem acordo e vão ter preferência sobre o nosso produto. Na hora de exportar o produto agrícola, a soja, o milho, a carne, você vai perder espaço. Mas você não acha que isso aí o bonde já passou, não? Não. Você acha que não? Tá muito esperançoso, hein, Geraldo? Não, mas recupera. Você acha? O senhor falou aqui na abertura do mercado, eu queria saber a posição do senhor em relação às agências reguladoras, porque um dos problemas, o senhor falou no estado regulador, está justamente na composição das agências reguladoras. A gente tem aqui 4 empresas aéreas que dominam o mercado, esse problema que o senhor falou dos juros do banco, das empresas de telefonia, tem em todos os setores do mercado. E o senhor teve uma participação efetiva lá no Código de Defesa do Consumidor. Como fazer para melhorar essa atuação das agências reguladoras? Vamos mudar o formato das agências reguladoras? Vamos acabar com as agências reguladoras? Como o senhor pretende fazer isso? Olha, doutor Arthur, fortalecer e dar independência às agências reguladoras. Essa é a grande reforma do Estado. O governo, ao invés de ser dono de empresa, de ser empresário, ele vai ter um papel regulador e fiscalizador. Então é diferente. Alguém ganha eleição, escolha os melhores quadros do seu partido, dos outros partidos, para governar bem. A agência não é de partido nenhum. A agência é de Estado. Eu saí do governo agora há 90 dias. As agências do Estado continuam. Vai trocar o mandato do governador em 1º de janeiro. Elas continuam, tem mandato. Porque você vai fazer uma ferrovia. Você vai fazer a Ferrogrão, ligando o Mato Grosso Norte com o porto lá de Miritituba, no Pará, em Itaituba. Você vai investir 10 bilhões. Você precisa ter segurança jurídica. Eu vou pegar 10 bilhões do meu bolso, um monte de acionista, para fazer o empreendimento. Amanhã muda o governo e eu perco tudo? Não é possível. Então, o segredo é despartidarizar as agências reguladoras. O governo federal tem 11 agências reguladoras, desde a ANP, a Anatel, a ANEEL, a ANTAC, são 11. Eu fui talvez o único, se não fui eu, teve mais um, que foi lá para participar de uma reunião. Eles têm uma entidade das agências reguladoras do Brasil. Isso é uma questão essencial para você trazer investimento. O cara investir em ferrovia, investir em estrada, investir em portos, aeroportos. Eu desci agora em Salvador, na Bahia. O ACM Neto fez um grande encontro lá na sexta-feira. E é impressionante o que tem de obra ali no aeroporto de Salvador. É privado. É um consórcio liderado por um grupo francês. Agora, você para investir precisa ter segurança jurídica. Então, a agência reguladora, 1.000 quilômetros de distância de partido político. Geraldo, muito bem. Pois não. Quem Deixa eu fazer uma pergunta. Quer lá, Vinheteiro? Deixa eu fazer uma. Vem coisa boa. Eu noto que quando eu vejo alguma reportagem falando de corrupção, os políticos corruptos, eles costumam roubar sempre a merenda escolar, né? O lanche das criancinhas. E
e roubando os nutrientes das crianças, elas não vão ter um bom desenvolvimento e vão se tornar crianças, adultos burros. Você não acha que isso é de propósito, que os políticos corruptos fazem isso? Eles roubam os nutrientes das criancinhas para transformar os adultos em burros e se perpetuarem no poder? Você não acha que isso é um plano maligno dos grandes políticos Teoria corruptos? da conspiração. Eu passei a pergunta pra isso. Essa teoria eu não Esse cara conhecia. é vota Bolsonaro. A população fica sem Não é? consciência. Eu fico assustado, porque é muito fácil roubar a merenda de uma criança. Olha, né? até é importante, eu sei do que você quer colocar, porque tem muita exploração política. Então vamos pôr o dedo na ferida aí. O que aconteceu? Então vamos pôr o dedo na ferida, que é importante. Há uma lei federal, talvez até bem intencionada, para apoiar os pequenos agricultores. Coisa do PT, que gosta de fazer lei e tal, e no fim cria cartório. Estão dizendo, olha, você quando o Brasil inteiro, você quando recebe dinheiro federal, uma parte, não me lembro se é 20%, 30%, tem que comprar da agricultura familiar. Agora, eu tenho 3,8 milhões de alunos, né? Eu tenho 5 mil escolas. Como é que eu vou comprar de um por um de agricultura familiar? Eu tenho que cumprir a lei. Uma parte tem que ser um edital só para isso. Então você abre um edital só para pequeno agricultor, para comprar, por exemplo, suco de laranja. Aí o camarada entra, é uma cooperativa de pequenos agricultores, ele entra, participa da licitação, ganha pelo menor preço, entrega o produto, prejuízo zero. Ganhou, licitação, menor preço, produto entregue e de qualidade. Qual é o problema? É que o pessoal era estelionatário. Da cooperativa. Da cooperativa. Não, entregava o suco laranja mesmo. Só que ele comprava dos grandes e lesava os cooperados. Quer dizer, que ele estava usando uma lei que teve uma boa intenção quando foi feita para ganhar dinheiro. Quer dizer, ele pegava dos grandes fornecedores e entregava um suco de laranja dizendo que era do pequenininho. Nós descobrimos, a Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público, socorreu em 5 estados, centenas de municípios, todos foram presos. Não tem envolvimento de um agente do governo. Você sempre vai ter, por isso que eu acho que nós temos que desburocratizar, simplificar, destravar, porque vai criando essas regras todas, até com boas intenções, mas no fundo, como é que você controla tudo isso? Então você é obrigado a gastar o dinheiro com o pequeno. Como é que você vai comprar de pequeno para abastecer 3,8 milhões de alunos? Então você compra de cooperativas de pequeno. Só que a cooperativa, o cara é um estelionatário. Até você descobrir, e ele preenche tudo direitinho. Ele entra na concorrência, ele participa, ele ganha pelo menor preço, ele entrega o produto, só que não tinha nada a ver com a agricultura familiar. Nós descobrimos, nós prendemos, não teve prejuízo. Mas por que isso caiu porque caiu no governo? Foi no seu governo? Não, o que aconteceu? Aconteceu que quando nós descobrimos, um deputado da Assembleia Legislativa, um assessor dele tinha uma ligação com esse pessoal, direta, indireta, aí a coisa virou política, não tinha nada a ver com o governo, nada a ver. E o governo que descobriu, e não era só em São Paulo, em 5 estados e dezenas de municípios. Por isso que eu sou da tese de que a gente precisa simplificar. Olha a cultura cartorial brasileira. Vocês lembram do negócio do carro ter que ter uma caixinha de primeiros socorros? Lembro. O cara tinha que comprar tesourinha. Do Maluf. Tem a tomada de 3 pinos também. Né? Aí todo mundo gastou dinheiro, depois não precisava mais. Extintor de incêndio. Todo mundo tem que pôr extintor de incêndio no carro. Os países mais ricos do mundo, país da OCDE, país da Europa, ninguém tem extintor. É só ônibus, trem, metrô, carro individual, não precisa ter. Para que gastar dinheiro? Geraldo, no Brasil iam até trocar o extintor. Tava uma campanha aí para trocar. Nós pusemos a boca no trombone. Eu era prefeito, você tinha o trabalhador para ter carteira assinada tinha que
tomar um raio-x no tórax para fazer a Abreografia. Tinha que fazer lá no Lago 13. Ia lá e comprava. Fila insuportável. Deixa eu trazer de volta para educação. Por isso que a turma tá brava, viu? Por isso que a turma tá brava. Mas nós é que vamos desburocratizar. A turma tá brava, com razão, Geraldo. Mas deixa eu trazer de volta para educação aqui. Educação, que é um problema grave do Brasil, a gente vê índices de analfabetismo funcional, até os jovens saem assim, sem nem saber o elementar, né, do ensino básico. E é uma área que o PSDB também não tem grandes resultados para mostrar, né? O que será que vai ser feito? Será que o Ciro Gomes lá deixou algumas boas lições ali em Sobral? Que é um lugar onde a educação vai bem, né, no Ceará? Vamos falar de progressão continuada. Vai continuar essa coisa horrível? Peraí, calma. Aliás, o desempenho do ensino médio no estado de São Paulo Calma aí, caiu de virou acordo William com Bonner dados aqui. divulgados Não, pelo Ministério da candidato, progressão Candidato. continuada, a gente não aguenta, né, candidato? Candidato. Pois não. Aqui é Educação. William Bonner e Renato. Nervosíssimo. Renata Lopretti. Muito brava. Não, Vasconcelos. Vasconcelos. Lopretti é o... Mas só vamos lá por etapas aqui então. Vamos. Primeiro em relação a São Paulo. São Paulo tem, vamos de cima para baixo, as 3 melhores universidades do Brasil, a USP, a Unesp e a Unicamp. Criamos uma quarta até, a Univesp, para ensino à distância, que tem até engenharia de computação e engenharia de produção. A maior rede de ensino técnico e tecnológico da América Latina. Nós temos 200 escolas técnicas e mais de 100 faculdades de tecnologia. Com nível de empregabilidade, o aluno que sai da ETEC, de cada 5, 4 saem empregados. Da FATEC, de cada 10, 9 saem empregados. O ensino médio, a queda foi de 0,1%. Essa foi a queda, 0,1%. O que eu protestei? Nós estamos ampliando as ETECs e querendo que o aluno saia com 2 diplomas. Ele faz o ensino médio e ele faz o técnico junto. Faz junto os 2. Já tínhamos 10 mil alunos, 30, 50, 70, estamos chegando a mais de 90 mil alunos. Esses alunos são os melhores, porque ele tem que fazer vestibulinho. Ele, para entrar lá na ETEC, ele faz um vestibulinho. Então, esses alunos do ensino médio foram excluídos do Enem. Bom, mas se nós queremos estimular que o aluno do ensino médio consiga um bom emprego e faça o ensino técnico, por que ele não a nota dele não vale para o Enem? Sacanagem. Você está tirando os melhores alunos de São Paulo da avaliação. O ensino fundamental, ciclo 1, primeiro ao 5º ano, e ciclo 2, do 6º ao 9º ano, São Paulo melhorou. Melhorou nos 2, cresceu nos 2. Nós não somos daquele... De qualidade o ou Ciro, adesão? Qualidade. O que Adianta nós, todo mundo tá na nós escola não e não ficamos... sabe ler. Não, qualidade. Mas aí vamos chegar na Amanda. Progressão continuada. Amanda é da escola de lata da... Não, eu sou do EPSG. Você é da escola de lata da... Quando eu estava na 4ª série... Da Marta. Quando eu estava na 3ª Você é da escola de lata da Marta. Não tem um Mário pingo de Covas, educação. o qual respeita... Não tem um pingo de educação. Estudei na escola de Mário Covas. EPSG. Você é da escola de lata, não vem não. Eu sei bem. Respeito muito o senhor Mário Covas, porém... É isso aí, uma grande pessoa, nosso professor. Eu estudei em escola pública. Muito bravo o Mário Covas. Espanhol, tudo. Levava, Nossa senhora. Fumava 5 maços de cigarro por dia. Ele tinha uma voz bonita. 5 maços por dia, meu herói, Mário Covas. Marião da massa. Porra, Mário, fumava... Marião era só no Malborão, né? Malboro não, era ministro. Mas eu quero Você que não ele fale fuma, da progressão, Geraldo? hein? Você não fuma? Nunca fumei. Nem Você uma é meio- narguile, Você- de vez em quando. Um narguilão. Você é meio nerd, né? Você é meio nerd. Nerd. Nerd é um cara Tomava assim... cuecão na Como é que eu vou escola. falar? Não, sei lá, não, você não, tava na não. primeira. Não, não é nerd nisso aí. Ele cara não vai tira responder, notas- Ele não vai Tira responder. notas Jogava um boas e não papelzinho na tem cabeça. vícios. O nerd é um cara assim que... Intelectual. Isso. Um Mais cara ou que assim... Que se Estudioso, É, né? um estudioso, né? Mas deixa eu só colocar. O Mário Covas, um dia, ele era governador, era vice, estamos chegando no gabinete, a dona... Lila Covas. Não, a secretária dele, dona... Como é que era o nome dela? Odete. Dona Nancy. Aí virou e falou para ele, governador, nossa, como o senhor está bem-humorado hoje? Ele parou, olhou para ela, falou, não conte para ninguém. Ele mantinha a fama de bravo. Progressão continuada. O que é isso? Se o aluno vai à escola, o aluno não falta. Ele vai à escola. Se ele faltar, não for, ele é reprovado todo ano. Agora, se ele vai na escola,
Por que ele não está aprendendo? É preciso dar mão para ele. O que faz a família rica? Escola põe professor particular. Por quê? Porque reprova, ele abandona a escola. O aluno fica, a idade dele e o ano descompassado, e ele vai abandonar a escola. Então, por que ele não está aprendendo? Precisa dar a mão para ele. Então, o que a gente faz? Ao invés de reprovar todo ano e punir o aluno, e ele abandonar a escola, você reprova, mas a cada 3 anos. Então, você procura dar reforço, ajudar ele a caminhar, para ele não ficar defasado a sua idade com o ano. Isso está correto. É que as pessoas, às vezes, aproveitam para dizer isso é aprovação automática. Aprovação de burro. Mas não é. Não é verdade. Só você Há controvérsias. Mas nós defendemos isso. O mundo faz escola, isso. Os países mais avançados do mundo é assim. Não tem mais reprovação. Mas eles têm um horário alternativo para você aprender. Nós também temos. Nós temos reforço escolar. Nós temos reforço escolar, além do horário e no sábado, nós temos reforço escolar. Opa! Eu já fiz isso várias vezes. Você já fez também? Não esquenta não. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno break agora. No próximo bloco, aí sim, aí serão as perguntas. Tá boa audiência. Perguntas do William Bonner. Ele mandou aqui no WhatsApp. William Bonner. O camarote me ligou. Miriam Leitão tá ouvindo. Me disse que está em altíssimo nível, mas no próximo bloco a gente vai... Podemos apertar, Geraldo? Você já quebrou um copo aqui, né? Já quebrou o copo. Essa é uma pergunta do Bolsonaro que ele mandou aqui. Já estourou o vidro aqui. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Mande a sua pergunta. A hashtag é Geraldo no Pânico. Hoje a presença de Geraldo Alckmin aqui. Você sabe que a eleição é no próximo domingo. Sem ser o próximo, no outro. Sem ser agora, domingo agora, Dia 7. é no outro. Já marcou o nosso churrasco lá em... Coisa ou não? Onde vai ser? Boa, vinheteiro. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Bolsonaro que bombou em todo o Brasil. Temos o vinheteiro, o Zuckerman, a Amandinha e este velho que vos fala. Quem vai fazer a pergunta agora é o Felipe, que sempre vem com uma pergunta muito bem colocada. É uma categoria impressionante, né? Por isso que eu gosto de trabalhar com ele. Jornalista lindo. Pô, é impressionante. Candidato, o economista Gustavo Franco, que era ligado ao PSDB, ele acabou saindo para o Partido Novo, virou conselheiro econômico do Partido Novo. Ele escreveu uma carta dizendo que o PSDB hesitava em defender bandeiras pró-mercado. Desse assunto a gente já falou em bloco anterior, mas também que hesitava em se posicionar de uma maneira mais firme contra casos de corrupção. Aí citou o próprio caso do Aécio Neves, que evidentemente é investigado ainda. O senhor alega que o processo não está concluído, quer dizer, o PSDB na verdade não tomou nenhuma providência com base simplesmente naquele áudio, por mais indecências e imoralidades que o Brasil inteiro tenha ouvido naquela gravação do Joesley Batista. Mas tem o caso bastante emblemático do Eduardo Azeredo, que foi preso em razão de desvios em estatais mineiras, no caso que ficou sendo chamado de mensalão tucano, evidentemente uma proporção menor, porque é estadual, do que o mensalão do PT. E o senhor foi mesmo confrontado até no Jornal Nacional em relação à expulsão que não aconteceu do Eduardo Azeredo, mesmo preso, não foi expulso do PSDB. Que fim levou essa situação e por que o PSDB não se posicionou de uma maneira mais firme nesse caso, por exemplo? Olha, eu iniciei aqui a conversa, Felipe, falando da reforma política. Todos os partidos devem fazer uma autocrítica, todos os partidos estão fragilizados, porque com 35 partidos é evidente que isso é uma coisa totalmente artificial. Aliás, é preciso destacar que o Supremo, na minha avaliação, deu 2 bolas fora. Primeiro, quando derrubou a cláusula de barreira, cláusula de desempenho. A segunda, quando disse para partido novo tem portabilidade. Você pode mudar de partido, não perde o mandato, está errado, porque a não ser o Tiririca e o Celso Russomano, ninguém foi eleito com seus votos. Eles foram eleitos com os votos de quem perdeu. Porque para você ser eleito com seus votos, você precisa ter 380 mil votos. A pessoa é eleita com 120 mil, 80 mil. Então o mandato não é só dele, é do partido. Muita gente perdeu a eleição para atingir o quociente eleitoral. E o Supremo disse, olha, pode mudar de partido, você não perde o mandato não é do partido, e além do mais tem portabilidade. Você leva o tempo de televisão e leva o fundo partidário.
O que aconteceu? Passou para 35 partidos e tem mais 35 na fila. Então eu pretendo fazer a reforma política. Em relação ao PSDB, eu sou fundador do partido. Eu nunca mudei de partido. Quando era o bipartidarismo, Arena e MDB, o Manda Brasa, Movimento Democrático Brasileiro. Eu era Manda Brasa. Manda Brasa. Jura que você... Era Manda Brasa. Que moderno, E hein? era oposição, né? Era oposição, não era isso? Só tinha tinha... Arena, É meio Arena Arena, MDB. O PSDB é originariamente da É. esquerda, né? O FHC... Não é questão de esquerda ou Eu direita. queria chegar aí também, mas Vamos pra lá. mim a resposta aqui do Eduardo Vou Azeredo. chegar lá do Eduardo Azeredo. Então, nós tinha Arena e MDB. Isso. A Arena apoiava a ditadura. O MDB é favorável à redemocratização. Na realidade, quando houve o golpe militar, eles acabaram com os partidos e criaram artificialmente 2. Então ficou 2 e com sublegenda, Arena 1, 2 e 3, MDB 1, 2 e 3. Aí, quando o MDB começou a crescer muito e ganhar todas as eleições, eles disseram, olha, tem que obrigar a ter nome de partido, um P. Então o doutor Ulisses disse, não vamos nos dispersar, o MDB vira PMDB e nós continuamos no mesmo lugar. Só que aí nasceu PT, PP, PTB, já vários partidos. Aí nós vimos os caminhos do MDB, discordamos e dizemos, vamos montar o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Abrimos mão de todos os cargos, todos, saímos do governo do Estado, do governo federal, tudo. Aliás, o manifesto começava assim, longe das benesses do poder e perto do pulsar das ruas nasce a social-democracia brasileira. Prestamos um bom serviço ao país. O presidente Fernando Henrique estabilizou a moeda. O Brasil tinha 3.000% de inflação. Fizemos bons governos. Com o Mário Covas foi nosso professor. Eu tive o privilégio de ser copiloto de um grande comandante. Aprendi muito. Porque o Mário Covas tinha a objetividade do engenheiro politécnico e tinha uma sensibilidade social muito grande. E um homem inteiro, com suas qualidades e seus defeitos. E era inimigo do Maluf, né? A gente gostava disso. Exatamente. Era sempre a polarização, os dois lá da poli, o Covas e o Maluf. Bom, Eduardo Azeredo, ele já não foi candidato, ele já está afastado há muito tempo. Aliás, ele vai até pedir a sua desfiliação. Então, Mas ainda vai, né? Quer dizer, não pediu, não foi afastado, que o senhor diz, da presidência do partido. Do partido não houve um movimento pelo afastamento Foi dele. afastado da presidência do partido, não foi candidato mais a nada. Eu não sou daqueles que tripudiam sobre quem já está, né, para fazer farol, para se mostrar, para ribalta. O cara já foi punido, vai cumprir a pena dele, né? Não tem mais nenhuma... Vai em cana? Já está preso. Então não tem nenhuma razão para isso. Não é candidato já faz muito tempo. Mas continua então não filiado é ao candidato. partido. Bom, filiado, ele não tem nenhuma participação, nem terá no futuro. Em relação ao Aécio, tem que aguardar o julgamento. Por mais provas que tenha, vamos aguardar o julgamento. A hora que tiver o julgamento, ele não foi nem julgado ainda. A hora que tiver o julgamento, aí faremos o que precisa fazer. Vamos falar um pouquinho de saúde? Você tá hoje, hoje tá eu tô bom, né? Ele tá, hein, Rolô? Só políticas públicas. Eu quero falar de filosofia, se você me permitir. Eu deixo. Então pode falar de saúde. O piso de 15% aí que os municípios têm que aplicar, eles não estão conseguindo aplicar, estão tendo que aplicar mais de 30%. Os municípios não estão aguentando de tanto pagar a saúde. A gente tem aqui no Brasil alguns centros que acabam atendendo a demanda de saúde do Brasil inteiro. Recife, por exemplo, lá no Nordeste. Aqui São Paulo também é um centro que atende gente do Brasil inteiro. Como fazer para melhorar aí a saúde no Brasil, para as pessoas serem atendidas próximo de suas casas, não ter que gastar com despesa de transporte de paciente, que hoje acontece bastante? Como fazer para melhorar a saúde aí no Brasil inteiro? Olha, doutor Arthur, é meu dever até como médico melhorar a saúde. Se você perguntar, a saúde no Brasil melhorou ou piorou? É o copo meio cheio e meio vazio. Meio cheio melhorou. A expectativa de vida no Brasil era 43 anos de idade. Hoje é 77.
Mortalidade infantil era 140 por 1.000 nascidos vivos no primeiro ano de vida. Hoje é 14. Então melhorou. Nós estamos vivendo mais e estamos vivendo melhor. O Fernando Henrique diz que a vida começa aos 87, né? As mulheres... Ele tá namorando uma moça bonita, né? Fernandinho é fogo. Fernandinho fogo na bomba. Nem, é coisa, hein? nem vamos falar do F aqui, ó, Amanda. Nem puxa beijo, F, meu Vamos sonho. continuar aqui na saúde. Depois a gente vai entrar em outros assuntos. E as mulheres, elas vivem a mais do que nós, homens, no mínimo 4, 5 anos a mais. Nós vamos chegar a 100 anos, acho que as mulheres não morrerão mais, né? Então, melhorou. O copo meio vazio. Há uma crise de financiamento, que o Dr. Arthur colocou bem, porque a medicina ficou mais cara. Quando eu me formei médico, não tinha ressonância, tinha tomografia computadorizada. Aliás, muito exame desnecessário. Lá em Campinas, 3 pacientes morreram fazendo ressonância magnética por erro de contraste. Meu Deus. Um hospital chique. Só perceberam no final. Quer dizer, isso se chama iatrogenia. Doenças iatrogênicas têm aumentado pela intervenção, excesso de intervenção. Há uma crise de financiamento. O que eu vou fazer? Primeiro, melhorar custos com tecnologia e protocolo. Protocolo e tecnologia, precisa reduzir custo. Segundo, investir no atendimento primário. Muita gente que vai para o hospital, você poderia resolver sem precisar chegar. A cultura chegar. aqui do pronto-socorro, né? Vai todo mundo ser atendido no pronto-socorro. Tem uma cultura hospitalocêntrica. Isso existe. Bela palavra. Hospitalocêntrica, né? Quer dizer, o quê? O hospital atrai. Por quê? Porque o hospital resolve. Nós precisamos melhorar a resolutividade do atendimento primário. O que fez o Brasil passar de 40 para quase 80 a expectativa de vida? Primeira coisa, água tratada. As pessoas se contaminavam por água. Saneamento, né? Saneamento. Segunda coisa, vacina. 1918, a gripe espanhola matou 300 mil brasileiros. Vacina, hoje nós vacinamos. E terceiro, antibiótico. As pessoas morriam de tuberculose, morriam de moléstia infecciosa. Hoje o problema é a idade e as doenças degenerativas. Então nós temos que ter um outro momento. Eu vou investir mais e o lado bom, Emílio e Dr. Arthur, é que a saúde gera muito emprego. Então quando você expande o atendimento, você emprega muita gente. Quer dizer, ela tem esse outro lado também. O desafio do mundo é emprego. Vai poder empregar muita gente. Esse vai ser o grande problema da molecada, né? Do futuro, né? É isso aí. Então nós temos que, de um lado, ter um olho na tecnologia e, de outro lado, ter um olho no emprego. O que gera bastante emprego? Educação, saúde, turismo e obra, estrada, ferrovia, saneamento, moradia, é muito emprego. Então, quanto mais você investir, melhor. É aí que está o emprego. Esses desempregados, que a gente, é lógico que tem também nas atividades e tal, mas foi que parou o Brasil, as obras que pararam, essa quantidade de desemprego, foi na treta lá 2014, lá foi que parou tudo. O que aconteceu? O governo começou, para ganhar a eleição, o governo do PT, a gastar mais do que arrecadava. Então mandou bala, até 2014. Aí quebrou, a conta não fechava. Aí tentou frear. Só que o estrago já estava feito e é difícil consertar. Então nós vamos ano que vem para o 6º ano de déficit. 6º ano de déficit primário, que é sem pagar dívida. Você está financiando. Isso aí também é meio enganação, né, desse déficit primário. Não é não. Porque o cara tira o... Não. O cara tira o... É fácil. O que corta, Geraldo? O que vai cortar para tirar isso aí? Cortar a despesa. Não, mas qual despesa? Ministério, estatal, cargo, privatizar, avião, você ganha dinheiro um helicóptero. ano, mas você não diminui a despesa corrente. Agora, você tem um grande número de estatais que só dão prejuízo. Então, quando você privatiza, você fica livre do prejuízo. A outra, vamos raciocinar aqui. O problema é 140 bilhões de déficit, que o governo está gastando a mais do que arrecada. Óbvio que vai quebrar. 140. Mas ele dá 300, o ano que vem vai ser 312 bilhões de incentivo fiscal. Será que todos esses incentivos merecem? Nós vamos passar uma lupa, um pente fino para ver o que justifica, sob o ponto de vista do interesse público. A outra, o Brasil voltar a crescer, porque se não voltar a crescer não tem solução. Para voltar a crescer precisa confiança, fazer as reformas. E
não tenho dúvida que vai ter investimento. Qual país do mundo tem o tamanho do Brasil? Quinto maior do mundo. Mercado, né? Mercado. Subsolo, petróleo, gás, minério, ouro. Tive agora no Pará, impressionante. Agricultura vai alimentar o mundo, o Brasil. Nós vamos ser campeão do mundo de grãos, de proteína animal. Nós só usamos 8% do território nacional para agricultura. Você tem 20% de pecuária, de pastagem degradada, que pode virar produção de alimento. Estive agora em Guaxupé essa noite, fizemos um comício em Guaxupé. A maior cooperativa do mundo de café está lá, a Cochupé. É um exemplo, aliás, eu vou incentivar o cooperativismo. A agricultura, ela irriga a economia. Tem gente que tem preconceito contra o agronegócio, não pode. Você pega o mapa, aonde entra a agricultura, melhora a renda, distribui mais a riqueza, melhora o IDH e gera emprego na cidade. Você precisa máquina, trator, equipamento, tecnologia, serviços. Então, essa é a vocação do Brasil. Você tem uma vantagem comparativa impressionante. Agora, precisa reduzir custo, porque nós somos um país grande e precisa chegar no porto. Geraldo, deixa eu trazer um pouco de volta aqui para a questão eleitoral política. Por enquanto, nas pesquisas, está dando a intenção de voto Bolsonaro e Haddad, e o Brasil está olhando esse cenário polarizado e muita gente ficando com medo aí, o senhor tentando trazer uma alternativa. Mas eu queria que o senhor expusesse um pouco qual que é o pior aspecto de um possível governo Bolsonaro, qual seria o pior aspecto de um possível governo Bolsonaro e de um governo Haddad? O que o Brasil poderia esperar de ruim dessas possibilidades? Olha, ele chora, né? Ele começa a chorar, bonito, ele chora. Ele vai dar uma chorada aqui agora. Joel, eu era candidato a prefeito em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Belas Pamonhas. 25, não, isso é Piracicaba. Piracicaba, confundido. Piracicaba, um clássico. É meio parecido. Parece, suco de milho. O Ademar de Barros é que Pamonhas. confundia Pindamonhangaba e Piracicaba, né? Mas E aí meu pai, eu fiz era um comício de encerramento, hoje não existe mais nada disso, né? Um comício na praça principal. Minha avó tinha uma casa bem no centro da cidade, uma chácara cheia de jabuticabeira, e meu pai foi assistir na casa da minha avó. Quando terminou, eu era jovem, 25 anos, me elegi prefeito, último comício, eu malhei os adversários, bati duro, né? Aí fui em casa, perguntei, achei que tinha feito um brilho, né? Perguntei pro meu pai e ele disse o seguinte, falou, olha, os possíveis equívocos dos seus adversários não aumentam em nada as suas virtudes. Não, seu pai fala igual a você. Eu sempre fui cauteloso, né, nessa coisa. Então não vou entrar em mérito, nós vamos trabalhar para o Brasil não ficar nesse dilema, né? Não ficar nesse dilema. Até porque eu acho que nós já tivemos a experiência do PT e ela não foi boa. Então, voltar de novo ao PT não é boa. Então, eu vou trabalhar muito para chegar no segundo turno. Vou suar a camisa para chegar lá no segundo turno. E até isso aqui não é corrida de cavalo, né? Aposto num, Lógico aposto que é. no outro. Turma, Não, a turma aposta é e põe dinheiro na Coloca. convicção. Tem bolão, Eu meu. posso fazer uma pergunta filosófica? Pode, Tudo bem, pode. então nós falamos aqui. Eu acho que todo mundo, que mesmo da esquerda ou da direita, concorda só com 3 coisas hoje em dia. Que é o quê? A gente ter eleição livre, certo? Um judiciário independente e direitos humanos. Essas 3 coisas acho que são fundamentais para qualquer país, para qualquer lugar. Mas o PT concorda com o judiciário independente? Não, Eles atacam não. todo dia. Eu acho que a maioria das pessoas, a grande maioria, pessoa que tem bom senso, são essas 3 coisas, que você pode concordar ou não com um ponto de vista ou da direita ou da esquerda. Queria perguntar para o nosso querido candidato, para você, o que é a direita e o que é a esquerda, que muita gente se confunde nesse momento que a gente está vendo. Posso aproveitar, Claro, Emílio, porque lógico. a sua pergunta vai prevalecer, mas só para dar um histórico, porque a da treta levantada pela Amandinha, porque é o seguinte, o senhor se posiciona como de centro nessa corrida eleitoral entre aí a esquerda e a direita, que o senhor chama de extremos. Só que tem um histórico de declarações da alta cúpula do PSDB reivindicando a autenticidade da esquerda, né? O FHC em 2014, por exemplo, disse: sou de esquerda, mas ninguém acredita. O senhor mesmo, na campanha de 2006, no segundo turno, disse: sou mais à esquerda, se referindo ao Lula, portanto, sou mais à esquerda do que o Lula, no apreço à democracia e no sentido econômico.
Em 2014, o Aécio disse: para a direita não adianta me empurrar que eu não vou. No mesmo ano, o Danilo Gentili perguntou ao tucano Aloysio Nunes quem é mais esquerda, PT ou PSDB, e o Nunes respondeu PSDB. Em 2015, José Serra se disse mais à esquerda que o PT, quer dizer, todos reivindicando aí a sua dose de esquerdismo. E agora surgiu esse posicionamento de centro. Então, aproveitando o gancho da pergunta do Emílio, o que é direita e esquerda e por que essa mudança ou essas nuances dentro do PSDB? Foi em razão do desgaste da esquerda depois de 14 anos de PT no poder? Olha, na realidade, essa coisa de esquerda e direita é uma coisa meio fora de moda. Isso aí é mais para marinheiro, né, que se orienta pela rosa dos ventos. No mundo moderno, as disputas diminuíram muito. Porque você ter política fiscal austera não deve ser nem de esquerda nem de direita. É de bom senso. Precisa não quebrar o governo. Então, está meio diminuído essa coisa de esquerda e de direita. O que historicamente você pode dizer mais à direita ou mais à esquerda? A extrema-direita é o laissez-faire. O governo não se mete em nada. Então o grande bate no pequeno, o rico come o pobre, o forte esmaga o fraco. É a incivilização, ela é incivilizatória. A esquerda radical é o planejamento estatal, o governo se mete em tudo. Não é adequado. O que é a social-democracia? É economia de mercado. Disputa, economia de mercado, mérito, meritocracia e com uma visão social. Você não pode desconhecer quem está doente, quem está passando privação, quem tem deficiência, quem é mais pobre, está abaixo da linha da miséria. Não é possível. Ainda mais, nós não estamos na Escandinávia, nós estamos num dos países não só desiguais. O Brasil é um dos países mais injustos do mundo. Porque ele é injusto na maneira como tributa, ele tributa consumo, o mundo inteiro tributa consumo, renda e patrimônio. Nós é consumo. É a mesma alíquota para o pobre e para o milionário. Então ela é regressiva. E é injusto como devolve o dinheiro. Você escolhe quem quer ser bilionário através do BNDES, os campeões nacionais e a elite do funcionalismo público. É só ver o INPS. O trabalhador vai aposentar com R$ 1.391 até morrer, ganhar de aposentadoria, e o setor público, em alguns poderes, chega a R$ 27 mil de média. Não é possível. E eu vou lutar contra isso. Então, nós defendemos o que é correto, que é economia de mercado, liberdade de economia de mercado, de empreendedorismo, governo enxuto, eficiente, agenda de competitividade. Agora, é claro que você tem que apoiar quem precisa. Saúde, por exemplo. Tá? Você paga tanto imposto, ninguém faz favor quando oferece saúde. Quem puder ter plano de saúde, ótimo, vai ter. Quanto mais o país crescer, mais gente vai ter plano de saúde, maravilha, alivia o SUS. Mas tem uma parte da população que não tem condição. Você precisa garantir isso. Então, eu acho que nós defendemos, eu não sou dessa coisa de esquerda, direita, até porque você pega o Lula, é de esquerda, não é? O presidente do Banco Central dele foi o Henrique Meirelles. Então, essas coisas estão meio fora de lugar. O que nós precisamos é governo que funcione, é desburocratizar, destravar a economia, diminuir o tamanho do Estado, ter eficiência. E, claro, tem que enxergar quem está sofrendo. O senhor acha possível dar uma porta de saída para quem recebe Bolsa Família? Quer dizer, emprego para que a pessoa possa prosperar sozinha? Eu acredito que sim, porque ninguém quer ficar recebendo R$250 o resto da vida. Não quer. O que nós precisamos é gerar emprego. Quando você fala assim, tem 13 milhões de desempregados, o IBGE vai para a rua, Emílio. Vai lá e pergunta, o senhor está procurando emprego? Se a pessoa disser que não está procurando emprego, ela está fora da estatística. Porque para o IBGE, desempregado é quem está procurando emprego. Então é muito mais de 13 milhões. Você tem uns 7 milhões no chamado desalento. Desalento, que desistiram. Porque não consegue, não é? Olha, não há nada mais duro do que desemprego. Então nós vamos trabalhar muito para voltar a economia a crescer. Não o governo contratando gente, mas o governo estimulando a atividade empreendedora. E é um bom momento da economia mundial. O mundo deve crescer esse ano, está aqui um grande economista,
quase 4% do PIB. Economia mundial, 3,8%. Mas nós estamos numa patinação. E o Brasil atolado aí, né? Tem na que patinação. Temos que aproveitar esse bom momento da economia mundial. Muito bem, seu Geraldo. Falou bonito no final. Falou bonito. Falou, Geraldão. Favorou aí. Mandou bem. Vai pra onde agora? Vai pra onde agora? Eu vou aqui no Qual que é o bairro rolê? da Liberdade, não é isso? Mandar um Bairro da sushi, uma Liberdade. barca de sashimi. Fazer aqui um Tempurá. corpo a corpo. Boa. Um corpo a corpo. Pedir voto, né? Achar um Aliás, temaki. É isso aí. candidato sofre, viu, Não é fácil. o Daniel? É. Boa. Candidato sofre. Eu era candidato a prefeito de Pinda, Felipe. E aí tinha um bairro em Pinda muito populoso, chamava Curuputuba. Muita indústria de papel, celulose, era uma cidadezinha. Então todo candidato tinha que ir lá pedir voto. Onde Curuputuba votasse, decidia. Eu fui lá casa por casa com panfletinho, programa de governo, plataforma de governo, candidato a prefeito, creche, unidade de saúde, ônibus e tal. Uma senhora dava atenção para mim, comida no fogo, dentro da casa, criança chorando e tal. Depois de 40 minutos, ela virou e falou, olha, eu gostei, nós vamos votar no senhor. Aí fiquei todo feliz, já estou indo embora. Ela falou, olha, falta o dinheiro do ônibus. Aí eu falei, mas a escola é aqui em frente, é só atravessar a rua. Ela falou, não, nós todos aqui votamos em Itajubá, em Minas Gerais. Deu uma carona de Uber. Bonito. Geraldo Alckmin hoje aqui no Pânico, na Jovem Pan. Obrigado aí pela Obrigado, atenção Emílio. Obrigado na a Jovem vocês. Pan. Obrigado. Geraldo Alckmin. Parede do quarto das crianças, acabamento. Muito bem. Ficar em casa é ótimo, mas pode ser melhor ainda se na hora de pintar você usar Suvinil Fosco completo. Cobertura e acabamento incríveis para cobrir sua casa de beleza e elogios. Além de deixar a sua casa como você sempre sonhou, a Suvinil tem mais novidade. Agora ela tá de cara nova, com novas embalagens e novos produtos para descomplicar a sua vida e do pintor. Vá até uma loja e conheça tudo que a Suvinil pensou para você. Vai pintar? Vai de Suvinil. Muito bem, meus amores. Vamos embora. Vocês estão satisfeitos com a... Desculpa. Opa, foi muito boa, né? As participações foram incríveis. Ele Os fala candidatos muito aqui. bem. Você não acha um prestígio desse programa? Olha, sempre é um prestígio. Pô, tá a Rede Globo aqui, tá o prestígio. Jornal Nacional. É um prestígio para os nossos ouvintes. Sim. Afinal de contas, nós estamos fazendo os ouvintes. Porque o programa é bom, não é? O programa é muito bom. É muito bom. Gerson Camarote me ligou, Miriam Sim. Leitão me ligou. Todos aqui no nosso Audiência grupo. qualificadíssima. Grupo de WhatsApp. Nosso grupo da Globo News. Mas, na quinta-feira, Fernando Haddad aqui estará. Fefe do Arrocha. Na sexta-feira, Boulos e Bolsonaro Na live. Na live do Einstein. com a bique no bolso. É sempre. Com a Tem bique uma no bique? bolso. Ele tem, sempre tem. Tem Tem uma bique Ele não no larga, Vic. Ele falou, vou, mas eu faço questão de estar com a bique no bolso. E é isso que nós estaremos, certo? Eu sei que você está em dúvida em quem vai votar para presidente. Eu quero que você se dane, porque isso é um problema seu, claro. Não, mas deu O voto deu é- um caminho, uma luz pra população. O voto, minha filha, cada um escolhe o seu. Chega de briga no grupo de família do WhatsApp. Muitas brigas. Muito chato. Ódio, né? É. Que- Uma gente chata. Amanhã, ao meio-dia, aqui na programação da Jovem Pan. Desculpa. Meio de 30, tá, Emílio? Desculpa, meio-dia e 30 depois do horário político. Tchau, tudo de bom, valeu. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!